Boa tarde, gente. Vou começar no horário certinho. Na verdade, eu achei que não ia ter quase ninguém aqui mais, né, por causa do carnaval. Mas vou começar certinho para a gente não atrasar nada. Então, hoje eu vou falar de bioinformática e, é a minha área de formação, né? Fiz doutorado em bioinformática e nós temos um laboratório de bioinformática no Departamento de Ciência e Computação aqui da UFMG. Então, eu vou falar para vocês, nessa uma hora que a gente vai passar aqui nessa palestra, vou falar o que é bioinformática, né? Talvez muita gente não tenha a menor ideia do que seja. Vou falar um pouquinho da história da bioinformática, que é uma história relativamente nova, né? Uma área bastante nova. O que é esse perfil o que é um bioinformata, né? Essa nova formação. E aí depois vou falar um pouquinho dos nossos projetos, mostrar assim rapidamente algumas coisas que a gente tem feito e um projeto que a gente tem hoje, começou no ano passado, financiado pela CAPES, um projeto bastante interessante, interinstitucional e com várias oportunidades. Inclusive vou fazer uma propaganda para quem quiser se juntar a nós, né, nesse projeto. Bom, então coloquei aqui, né, o que é bioinformática? Vamos pensar sobre isso, refletir, né? Pelo nome, bioinformática tem a ver com alguma coisa de biologia, alguma coisa de computação, né, informática. Então, quando a gente pensa em bioinformática, a gente pensa em muitas coisas dessas que estão aqui, né? Primeiro, a gente pensa em dados biológicos, tem muito dado biológico para ser trabalhado. A gente pensa em algoritmos, computação, programas, né? E aí, nesse meio do caminho aí, tem web servers, bancos de dados, computador, ferramentas. E aí tem outras coisas, né? Por exemplo, ômicas. Talvez a maioria das pessoas não saiba o que é ômica. Genômica, proteômica, transcriptômica, metabolômica, esse negócio virou moda, né? Então tem muitas ômicas por aí. Provavelmente vocês conhecem a genômica, né? E larga escala, né? Que é uma coisa já muito comum para nós de computação, a gente sabe muito bem o que é larga escala e o pessoal de biologia também sabe, né? Vocês às vezes não imaginam, mas o pessoal de biologia conhece muito bem o que é larga escala também. E a interdisciplinaridade, que é uma coisa muito importante nesse processo aí de se desenvolver essa nova área da bioinformática. Então, se você perguntar o que é bioinformática para várias pessoas, cada pessoa vai falar uma coisa, né? Então, vai ter gente que vai falar assim, é desenvolvimento de fármacos, bioinformática. Tem a ver. Vai ter gente que vai falar assim, é análise de genoma. Que a maioria das pessoas, né, a bioinformática surgiu para isso, para analisar genomas. Então, a maioria das pessoas vai falar, bioinformática é análise de genomas. Aí a gente vai falar, não, mas também se estuda evolução. E aí vai, né? Não, bioinformática para mim é desenvolvimento de algoritmos. Bom, para mim pode ser mais isso, né? Meu trabalho é mais desenvolvimento de algoritmos para bioinformática mesmo. Mas aí vai, né? Então, é meio complicado essa definição, porque cada pessoa define a área de acordo com a sua área de trabalho. Então, é bastante difícil isso. Então, por isso eu trouxe essa definição aqui do NCBI, que é uma organização muito importante nessa área, depois vou falar dela, onde eles definem a bioinformática e também a biologia computacional, porque para confundir um pouquinho mais ainda tem essas duas coisas. Tem gente que chama de bioinformática, tem gente que chama de biologia computacional. Ainda tem outros nomes, computação biológica e tal, né? Bom, então definição deles aqui de bioinformática é pesquisa, desenvolvimento ou aplicação de ferramentas computacionais e abordagens para a expansão do uso de dados biológicos. Então, não basta gerar dado em larga escala, né? Fazer experimentos, gerar dado, produzir, sequenciar genoma. Não, na verdade, a gente quer expandir o uso desses dados. Eles têm que ter alguma utilidade, eles têm que se tornar informação, eles têm que gerar conhecimento útil, né? Bom, então dados biológicos, aí eles estendem um pouco aqui, dados médicos, dados comportamentais, dados de saúde, né? Então tem vários dados que... Também existe uma briga muito grande nesse sentido, né? Será que a análise de imagens médicas é bioinformática? Tem gente que acha que sim, tem gente que defende que não, né? Mas aqui, segundo a definição deles, seria bioinformática sim. Então, inclui, né, esse processo todo inclui aquisição, armazenamento, organização, arquivamento, análise e visualização dos dados. Então, essa seria a definição de bioinformática. A definição de biologia computacional. Desenvolvimento e aplicação de métodos teóricos de análise de dados, modelagem matemática, técnicas de simulação computacional para o estudo de sistemas biológicos.
Então, vocês vejam que essa definição está um pouco mais alto nível, assim. Me parece uma definição um pouco mais de pesquisa, né? Dá uma impressão, né, por essa definição do NCBI, que a biologia computacional seria mais essa parte de desenvolvimento de modelos. Bom, então, dá uma impressão mais pesquisa, né? Aqui tem a ver com modelagem de problemas, né, entendimento de sistemas biológicos. Então, dá uma impressão. E a bioinformática está aparecendo mais, né, pela definição aqui, que é uma coisa mais prática, mais tecnológica, né? Processamento de dados, banco de dados, organização, arquivamento, não sei o quê. Mas não quer dizer isso não, né? Isso aqui é só a definição que está aqui. Nós temos aqui na UFMG hoje o programa de pós-graduação em bioinformática. O nome dele é bioinformática, mas na verdade o que ele faz é biologia computacional também, né? Então, isso aqui é uma definição né, de uma organização bastante conceituada para vocês terem uma ideia do que é bioinformática. Então, um breve histórico da área começa aqui em 1970. Né? Não vai ser muito extenso esse meu histórico, não, mas vocês vejam que 1970 não é uma coisa tão antiga assim, né? Bastante recente. Isso aqui essa Margaret Dayhoff, ela desenvolveu essa matriz aqui, que provavelmente vocês nunca devem ter ouvido falar, mas qualquer bioinformata sabe o que é isso, que ela é uma matriz que ela pontua possíveis mutações em aminoácidos em proteínas aqui. Então, quer dizer, na evolução, um ser vivo, o genoma dele vai sofrendo mutações, né? Do ser humano, por exemplo, ele foi sofrendo mutações. Então, para cada mutação dessas que o DNA sofre, pode provocar ou não uma mutação na proteína que ele produz, porque o DNA, na verdade, serve para codificar proteínas que serão produzidas. Então, o que essa pesquisadora aqui desenvolveu foi uma matriz, que é chamada matriz de substituição, que ela serve para pontuar se essa mutação é severa, é importante ou não, se ela é conservativa, se não vai acontecer muita coisa grave com essa mutação. Né? Então, aí, por exemplo, poderia acontecer uma doença. Né? Dependendo da mutação que a pessoa tem, ela pode ter uma doença. Né? Existem doenças que são complexas, né? Que não se sabe exatamente como elas são causadas, mas existem doenças que são causadas por uma única mutação em um único aminoácido de uma proteína. Né? Então, em 1970, foi desenvolvida essa matriz que pontua essas diferenças, essas mutações na sequência. Em 1970 também foi criada uma base de dados que é chamada Protein Data Bank, que é um repositório de estruturas de proteínas. Então, essa figurinha que vocês estão vendo aqui é um exemplo de uma proteína, de uma estrutura de proteínas. Então, em 1970, eles criaram essa base de dados que hoje conta com milhares de cadeias de proteínas. E para vocês terem uma ideia como ela é importante, um pesquisador que descobre uma nova proteína hoje e resolve a estrutura dela, né, ele é obrigado a depositar essa estrutura lá. Então, olha como é interessante, os dados são públicos, são livres, qualquer pessoa pode ir lá usar, baixar. Você pode ir lá hoje pesquisar proteínas do vírus da gripe, H1N1, você pode ir lá e pesquisar, eu pesquisei outro dia, quais são as proteínas conhecidas do ebola. Então, qualquer um pode ir lá e baixar uma proteína do ebola. Né? Então, é bastante acessível para qualquer pessoa. Isso foi criado em 1970. Em 1974, foi criado o IMBL, que é o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, muito famoso, referência hoje. Né? E olha que interessante, né? Ele foi idealizado por esses pesquisadores aqui, né? Um deles era o Watson. Vocês devem ter ouvido falar, né? Que ele é muito importante na biologia. O Kendrick também é muito importante. Em 1982 foi criado o GenBank. O GenBank também, vocês talvez não conheçam, mas qualquer pessoa da área de bioinformática conhece, é o banco onde você deve também depositar os genes que você descobre. Se você sequenciou um genoma, você vai depositar os dados nesse banco. Então, em geral, também são públicos. Você pode entrar e acessar os dados que estão disponíveis para qualquer pessoa. Essa figura aqui é bastante usada, e eu acho que ela apesar de estar um pouquinho antiga já, vejam o crescimento dessa curva aqui. Não é bastante impressionante, né? Ela cresce muito rápido aqui, a partir de 1994, 98 e tudo. Então, tanto a quantidade de sequência, quanto a quantidade de bases, de pares de base, né, que são cada letrinha,
cresce muito rápido, é um crescimento exponencial, né? Então, cresceu muito rápido essa base, como todas as outras em biologia, né? Como eu falei, tudo é muito larga escala. Então, em 1988 foi criada essa UGO, que foi uma organização para o genoma humano, e aí vocês devem imaginar que esse pessoal aqui, né, se organizou para começar o sequenciamento do genoma humano, né? E aí, em 1988, talvez muitos de vocês nem eram nascidos ainda, né? É bastante recente. Também foi criado o NCBI, que eu falei para vocês, que é o National Center for Biotechnology Information. Então, ele é muito importante. Dentro dele, né, desse centro, tem várias bases de dados que estão armazenadas lá para vários assuntos diferentes. Então, não é só genomas, né, tem outras coisas, tem proteínas, tem ferramentas para mineração de dados, mapas metabólicos, entre outras informações importantes. Em 93, o primeiro mapa do genoma bacteriano foi publicado e foi do Haemophilus influenza, né? E terminou a primeira fase do genoma humano, né? Foi feito o mapeamento genético. Em 2003, saiu, né, quer dizer, levou uma década mais ou menos, né, 11 anos, saiu o genoma humano, né, foi publicado. Então, aí tem aqui as revistas, né, os periódicos onde ele foi publicado. Então, saiu na Science, saiu na Nature. E aí foi uma coisa que talvez todo mundo deve se lembrar, né? Não sei se vocês se lembram dessa notícia que saiu, todo mundo falou, ó, hoje foi terminado o sequenciamento do genoma humano, lá em 2003, né? Então, vocês vejam, na época foi feito um consórcio, né? Eu também não era, assim, eu era nascida, mas não era nascida para essa área, porque eu entrei na bioinformática em 2003, eu era aluno do 5º período, quando eu comecei a trabalhar em iniciação científica em bioinformática. Mas vocês vejam, nessa época que o genoma foi publicado, levaram 10, 11 anos para terminar, né, para fazer, eles fizeram um consórcio com os grandes centros de sequenciamento do mundo. Então, tinha um na França, tinha alguns nos Estados Unidos, né? E esses centros, eles dividiram o trabalho, né, de alguma forma. Cada um fez uma parte, né, e depois eles juntaram esse trabalho todo e fizeram o genoma humano em 11 anos, né, 10 anos. Bom, é muito interessante, porque você poderia fazer isso hoje em uma única máquina. A última informação que eu vi era uma semana, mas eu acho que é possível fazer mais rápido um genoma, né, desse tipo. Então, hoje em dia, vocês podem pesquisar. Tem um paper interessante, que se chama 1000 genomas. Então, já tem um grupo aí que já sequenciou 1000 genomas humanos, né, para comparar, né, ver o que tem de diferença, né, tentar explicar, porque não são exatamente idênticos, né, a gente sabe disso. Então, a evolução muito grande, né, da área, né, esses equipamentos de sequenciamento, eles estão evoluindo muito rápido. Então, a partir daí, vocês já devem imaginar, né, como eu falei, o que aconteceu, né? Tudo se transformou em muito larga escala. Então, o primeiro genoma foi feito, né, o humano foi feito, depois muitos outros, e hoje em dia a capacidade de se fazer isso é muito grande, com bastante rapidez, né? Então, o fluxo de informações, né, dados biológicos é muito grande, e a demanda, né, por desenvolvimento de bases de dados, de algoritmos, de ferramentas é enorme. Tem muitas coisas que não se sabe ainda, né? Você tem muito dado disponível, muito menos conhecimento, informação, né, que seria esperado ter com tanto dado, né? E muita demanda, muitas coisas que a gente não sabe fazer, né? Então, quando você sequencia um genoma mesmo, você sequencia pequenos fragmentos, são pedaços. E aí precisa ter um algoritmo que vai montar. Então, como, né, cientistas da computação, pessoas formadas na área de computação, processamento de dados, vocês devem imaginar, né, que seria esse problema. É como se você pegasse várias revistas, né, iguais, que seriam as várias cópias do genoma, você cortasse elas em pedacinhos, várias palavras, pedaços, né? Você cortasse tudo, misturasse, desse para uma pessoa e falasse assim, agora monta a revista. Imagina, esse é o problema computacional. Só que você tem vários pedacinhos que têm interseção, são repetidos, né? Porque você tem várias cópias da mesma revista, os pedacinhos são pequenos e você quer gerar a revista original. Então, olha o problema computacional fantástico,
Da mesma forma que existe esse problema, existem vários outros problemas fantásticos esperando um estudante, um pesquisador de computação para resolver, né? Então é um problema prático, isso existe. As pessoas hoje têm dificuldade de montar os genomas. Bom, mais que isso, então, né, dessa necessidade de ferramenta e algoritmo e tudo mais, a gente tem uma demanda enorme de pessoas. Então falta uma pessoa que tenha a capacidade de entender alguma coisa do dado biológico e de saber desenvolver algoritmos, de saber criar modelos, né, algoritmos que resolvam problemas. Então esse perfil, essa pessoa, é uma pessoa ainda muito rara, todo mundo está procurando por elas. Os primeiros cursos que estão formando bioinformática surgiram no Brasil em 2003 também. Foram criados 2 doutorados em bioinformática em 2003, depois daí muitos mestrados também, vários cursos pelo país. Mas esse perfil de pessoas ainda é um perfil que está sendo buscado, não só no Brasil, como no mundo. Se você for na França, onde eu trabalhei, existem várias bolsas e existe uma demanda muito grande por pessoas que ninguém, né, não é tão comum a pessoa ter a formação nas 2 áreas. Né? Então é esse perfil, essa pessoa ela tem que ter essas qualidades únicas, né, que conhecer alguma coisa de informação biológica e saber fazer análises em larga escala, que só são possíveis hoje com o uso de ferramentas computacionais. Né? Então, bom, eu trabalho numa área muito específica da bioinformática, são várias áreas, né? Que é a biologia computacional estrutural. Bom, por que é estrutural? Porque a gente está interessado num tipo de dados que é específico, que é a estrutura. Então, você tem o tipo de dados sequência, que são as letrinhas. Como o genoma ele tem as letrinhas, são várias, né? A, C, T, G. E aí esse genoma, né, o DNA, ele serve para codificar as proteínas, que são moléculas que elas são compostas por aminoácidos, mas ela tem uma estrutura 3D, como aquela que eu mostrei para vocês lá, coloridinha. Né? Então, o meu grupo, ele trabalha com esses dados de estruturas. A gente está interessado no 3D, em como é o formato dessa proteína, dado que ela tem esse formato, como ela interage com outras moléculas, e essa que é a nossa parte. A gente não trabalha só com dados de sequência, a gente trabalha mais com dados de estrutura. Então, exemplos de estruturas bonitas para vocês verem. São 5 proteínas diferentes que eu tentei pegar algumas variadas para vocês verem. Isso aqui é uma adenilato quinase, é uma enzima. Não sei se vocês se lembram, a enzima é proteína. Né? Então, aquelas enzimas da digestão, tripsina, tudo isso é proteína. Essa aqui é uma imunoglobulina. Isso é um anticorpo. Então, muitos anticorpos também são proteínas. Isso aqui é um colágeno, não? Que bonitinho. Ele é uma proteína fibrosa, né? Então, colágeno, como vocês já devem imaginar, ele é estrutural. A proteína também tem a função de compor a estrutura das coisas, né? Então, por exemplo, queratina é proteína. Né, tem outras proteínas que são estruturais. Isso aqui é uma hemoglobina, todo mundo sabe, né? Transporta oxigênio no sangue. Então, ela tem um lugarzinho aqui dentro que ela recebe uma molécula de O2 ali, gruda ela e transporta. Isso aqui é a insulina, né? Também é uma proteína. Então, vocês estão imaginando, né? Quase tudo, os agentes funcionais do nosso corpo são proteínas. Né? E elas têm estruturas diferentes. Cada estrutura, ela é extremamente específica para aquela função que ela desempenha. Né? Não é à toa que o colágeno é uma coisa fibrosa, bonitinha, assim, porque ele vai se juntar a outras, né? Vai agregar e vai compor uma estrutura. Né? É mais difícil fazer isso com uma pecinha desse tipo. Né? Então, as proteínas são bastante variadas, né? E elas são todas compostas principalmente por 20 tipos de aminoácidos. Então, nos seres vivos, a gente encontra 20 tipos de aminoácidos. O alfabeto tem 20 letrinhas. Né? O alfabeto da proteína tem 20 letrinhas. Então, são esses 20 aqui que eu coloquei, vocês não vão, obviamente, lembrar isso aí depois, mas só para vocês terem uma noção de como são diversificadas essas pecinhas, né? Você tem uma bem pequenininha, que é a alanina, você tem uma bem volumosa, grandona, que tem uns anéis aqui, que é o triptofano. Tem algumas que são positivas, por exemplo, a arginina tem uma carga +1, lisina tem uma carga +1, tem umas que são negativas, tem umas que são hidrofóbicas, não sei se vocês lembram o que é hidrofóbico, hidrofílico. Então, isso aqui são moléculas, elas têm características físico-químicas. E são essas características que fazem com que elas tenham capacidade de interagir com outras moléculas, né? Não tem que o positivo atrai um negativo? Aqui é a mesma coisa, se eu juntar uma arginina com um aspartato, por exemplo,
uma é negativa, outra é positiva. Elas podem se juntar assim e interagir, fazer uma ponte salina. Né? Não sei se vocês vão lembrar de ponte de hidrogênio. Você tem algumas moléculas aqui que são doadoras de ponte de hidrogênio e outras que são receptoras. Elas podem chegar próximas ali e interagir. Né? Isso guia tudo o que acontece no nosso corpo. Um fármaco, por exemplo, é uma molécula que interage com uma proteína. E ele interage assim, fazendo uma ponte salina, uma ponte de hidrogênio, uma interação hidrofóbica, é assim que ele interage. Então, entender essas moléculas, essas estruturas, como elas estão organizadas, é vital para o desenvolvimento de muitas áreas da ciência, né? Então, aí tem muitos problemas de pesquisa interessantes nessa área de biologia computacional estrutural. Né? Uma delas, que a gente não trabalha muito, é o enovelamento de proteínas. Bom, basicamente, uma proteína, ela é sintetizada como uma sequência mesmo, de letrinhas. Né? Então, o ribossomo produz, vai soltando essa fita, né? Como se fosse. Só que ela não é uma fita simples, ela é composta por essas moléculas interessantes aqui, né? E que interagem entre si. Então, o que acontece? Quando você sintetiza essa fita, e ali tem cargas, tem hidrofóbico, hidrofílico e tal, e essa molécula é sintetizada dentro da água, porque a célula é água, né? O que vai acontecer? A molécula hidrofóbica vai fugir da água, a hidrofílica vai tentar interagir com a água, o doador vai tentar encontrar um aceptor, o positivo vai tentar encontrar um negativo, então ela vai enovelar e formar aquelas coisas bonitinhas que eu mostrei ali, né? Então, isso aqui é novela porque está dentro d'água, o núcleo tende a ser hidrofóbico, a superfície tende a ser hidrofílica. E aí tem um processo muito lindo que acontece ali por trás da natureza, porque ela se novela na estrutura que é funcional, que é perfeita, que funciona. Né? Eu coloquei aqui que a proteína é como se fosse uma nanomáquina da biologia, porque é ela que faz tudo. Ela transforma energia, ela combate doença, ela transporta substância, ela faz tudo. Ela é extremamente específica para aquilo, o ribossomo sintetiza, ela novela e funciona, né? Então, eu acho assim, é muito lindo esse processo e muito difícil também, porque olha só o que eu coloquei aqui. Imagina uma proteína muito simples, que ela tivesse 100 aminoácidos, porque geralmente a proteína tem uns 500, 600, 100 é uma proteína pequena. Então, imagina que cada bandeirinha dessa seja um aminoácido. Imagina que cada aminoácido desse pudesse, né, porque, eu não sei se vocês vão lembrar da química lá, essas moléculas aqui, elas não são igual pecinha de Lego rígida, né? Elas são flexíveis. Cada ligação dessas aqui, entre dois átomos, ela é rotacionável. Vocês lembram dessa coisa? Elas são, né? Então, esse aqui tem vários, esse anel aqui, ele pode rotacionar aqui, tem um monte de graus de liberdade, né? Então, imagina que cada aminoácido tivesse duas possíveis conformações, para cima ou para baixo, igual está aqui, né? Tem umas que estão para cima e tem umas que estão para baixo. Se fosse assim, que é bastante simplificado, porque a proteína tem vários graus de liberdade, quantas possibilidades uma proteína dessa teria de se enovelar? Não sei se vocês entenderam o problema, né? São 100 aminoácidos, cada um pode estar para cima ou para baixo. Aí, como vocês são pessoas de computação, né? Fazem lá matemática discreta, combinatória, aquelas coisas, vocês vão saber me dizer que assim, aqui são duas possibilidades, aqui são duas, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 100 possibilidades de enovelar. Então seria alguma coisa assim com 30 dígitos, né, de possibilidades. É um problema que tem muitas possibilidades de ser resolvido. Então imagine uma proteína sendo sintetizada no ribossomo e ela ter 10 a 30 possibilidades de se enovelar. É muito, né? Imagine se, para testar cada conformação, levasse 1 picosegundos, que é alguma coisa muito pequena, né? Bem menor que 1 segundo. Muito rápido, é o tempo de uma vibração térmica. Se ela levasse esse tempo aqui infinitesimal para testar cada conformação, levaria 1,3 vezes 10 a 10 anos para uma proteína conseguir se enovelar da forma correta e ser funcional, né? Então, olha que coisa incrível, né? Isso aqui é maior que a idade do universo. É claro que uma proteína não se enovela dessa forma. O corpo da gente sabe como enovelar a proteína. Uma vez que ela cai na célula, dentro da água, as forças ali que estão atuando, né? O próprio solvente, as moléculas, elas sabem como se enovelar. Aí vem a gente e quer entender esse processo. Como é que ele acontece? Por que a gente quer entender isso? Porque, como eu coloquei aqui,
Quando essas proteínas se novelam errado, que é o que é chamado misfolding, podem haver consequências graves para a saúde. Por exemplo, Alzheimer, vaca louca, Parkinson, tudo isso é proteína que se novela errado. Ela novela errado e depois ela começa a agregar nas outras, daí forma umas placas, sabe? Então isso daí é que causa doença. Então a gente quer entender, né, como dado uma sequência, ela se novela daquela forma correta. Por quê? Porque em alguns casos a gente pode querer corrigir um problema de novelamento, né? Então coisas desse tipo. Então vem o ser humano tão humilde, ali, inocente, né, quer entender como é que funciona o novelamento de proteínas. E a gente pode fazer isso. Posso fazer um algoritmo que testa todas as possibilidades, né? Só que não vai terminar de rodar, né? Em tempo hábil. Então, assim, olha como que é um problema complexo. Isso aqui é um problema em aberto na ciência. Eu falei que eu não trabalho com ele, muita gente trabalha, né? Eu não trabalho com ele porque está em aberto há muitos anos. Não tenho ideia de como resolver, mas quem resolver com certeza vai ganhar um prêmio Nobel, né? Que é um problema em aberto. Ninguém sabe, né, como encontrar esse estado nativo da proteína. A gente só sabe que não pode ser aleatório. Tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso, né? E aí, como é que as pessoas têm feito isso? Né? Por exemplo, isso aqui é uma figura que ilustra o novelamento. Tem lá a sequência, né? Como eu falei, parece uma fita. E aí tem vários caminhos possíveis que a proteína pode seguir até chegar na estrutura bonita, funcional, que não vai ter, né? Não vai gerar doença nenhuma. Então, como é que as pessoas fazem isso? De várias formas, né? Alguém tem que tentar resolver. Né? Ideias, né? Uma ideia possível seria processamento paralelo. Estão fazendo isso. Esse foi de onde eu tirei essa figura aqui. O pessoal de Stanford criou uma ferramenta que chama Folding at Home, que é o seguinte: você pode pegar e instalar na sua máquina um protetor de tela, um screensaver, e ele vai ficar usando o seu processador por trás. Né? Não vai te incomodar em nada, mas você vai doar o seu tempo livre de processador para novelar proteínas. Eles fizeram isso, eles têm uns artigos aí, mais de 10 mil, eu não me lembro o número, mas são muitos usuários, né? E eles conseguiram fazer algumas coisas, mas assim, eles novelaram uma proteína muito pequena, de tipo 20 aminoácidos, que é muito pequeno, e fizeram 3.000 diferentes caminhos desse daqui, e cada caminho, de cada um desses 3.000, um deles foi certo. Então, olha como o problema é difícil, né? Tem gente estudando isso daqui, sim, com várias, né, muito poder computacional, e é bastante complicado. Bom, então vamos pensar a gente, né? Nós somos cientistas da computação. Como é que a gente poderia resolver um problema qualquer de bioinformática? Ou qualquer, né? O que a gente faz, né? Qual que é a nossa... O que a gente estuda no curso? O que a gente mais aprende? O que mais a gente aprende é... Meu slide está com um desvio esquisito aqui. O que mais a gente aprende é programar e pensar, né? Tentar resolver problemas. A gente é formado para resolver problemas. Então, a gente estuda, né? Como pensar na